Olá, você quer saber qual a idade certa para realizar a cirurgia de prótese quadril ou cirurgia de artroplastia total do quadril? Existe idade mínima ou existe idade máxima para realizar a cirurgia? Então fique atento, pois é disso que eu vou falar agora. Olá, meu nome é Daniel Reboledo, sou oncologista ortopédico e cirurgião do quadril. Caso você tenha interesse aí nos temas aí da região do quadril, da prótese quadril, assine o canal, toque o sino das notificações, assim você não perderá nenhum dos conteúdos que virão a seguir. E hoje eu vou falar de um questionamento aí bem frequente aí dos pacientes dentro do consultório ou até mesmo nas redes sociais. Se existe uma idade mínima, se o paciente é muito jovem, ou se existe uma idade máxima, se o paciente é muito idoso, para realizar a cirurgia de prótese quadril. Você é um paciente que tem indicação de realizar a cirurgia de prótese quadril, mas em algum momento foi considerado muito jovem ou muito idoso para a realização da cirurgia? Coloca aqui embaixo nos comentários. Então, primeiro, relembrando que a cirurgia de artroplastia do quadril é aquela cirurgia em que a articulação do quadril que não funciona mais, ela é substituída por uma prótese. Essa prótese artificial vai justamente substituir a função da articulação. A prótese vai justamente permitir que o paciente tenha um movimento sem dor, uma capacidade funcional de jogar carga nessa articulação, melhorando sensivelmente a qualidade de vida quando essa cirurgia for bem indicada. Em geral, essa cirurgia é realizada naqueles pacientes que têm artrose do quadril, ou seja, aquele desgaste da articulação do quadril, que é a maioria dos casos, mas também pode ser realizado em outros tipos de paciente. Naqueles pacientes que têm fraturas do colo do fêmur, aqueles pacientes que acabam fraturando após alguma queda, também pode ser necessária a cirurgia da artroplastia. Aqueles pacientes que têm algum grau de osteonecrose, pacientes com displasia do quadril, sequela de infecção, sequela de fratura, lesão de cartilagem, impacto femoroacetabular também. Então existe um questionamento se existe a idade certa para realizar a cirurgia. Alguns pacientes dizem que foram considerados muito jovens para realizar o procedimento, e outros pacientes que foram considerados muito idosos também. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. Então é importante entender quando que essa cirurgia é indicada, tá? Então quando o paciente já tem um desgaste articular irreversível, ou seja, aquele desgaste que o paciente, mesmo fazendo as terapias de tratamento conservador, ele ainda não consegue um bom resultado funcional. Ele está muito limitado pela sua dor, sua limitação de movimento, sua capacidade de caminhar está muito limitada, a sua capacidade de movimentar também. Em geral, o ideal é que aquele paciente tenha uma boa saúde em geral, tá? Mas não, isso não limita. Se ele tem alguns problemas crônicos, como hipertensão, aumento de colesterol, problemas leves, não existe uma contraindicação absoluta para essa cirurgia. Então, apesar da idade ser levada em conta aí para a realização do procedimento, o principal fator é justamente a saúde do paciente. Então, se ele tem uma condição de ser submetido a uma cirurgia. A cirurgia de artroplastia do quadril não é uma cirurgia pequena. Ela também não é uma cirurgia imensa, é uma cirurgia de médio porte. Então, existem cuidados que devem ser levados em conta, mas uma boa avaliação pré-operatória, uma avaliação de risco cirúrgico realizada em geral por um cardiologista ou um clínico geral, ele pode quantificar qual o risco desse paciente em realizar esse tipo de procedimento. A maioria dos pacientes que é submetida à cirurgia de artroplastia do quadril, eles têm entre 50 e 80 anos. Em geral, se está bem indicada a cirurgia, haverá uma grande transformação na sua vida. Aquele paciente que está com dor, muito limitado, ele poderá voltar a andar, fazer suas atividades de forma independente, tá? Mas claro, não é uma cirurgia pequena, ela exige os seus cuidados, tá? Então aquele paciente que já tem alguma doença associada, deve ser feito o cuidado pré-operatório, aquela compensação das suas doenças, dos seus medicamentos, verificar se não existe uma doença cardíaca oculta nesse paciente, se ele tem uma boa condição pulmonar, tá? Então isso é fundamental tanto antes como depois da cirurgia. Depois da cirurgia também existem alguns cuidados que devem ser tomados, né? A prevenção de complicações como trombose, infecção, complicações neurológicas, embolias pulmonares. Então tudo isso deve ser levado em conta. Porém,
A idade pura e simplesmente não é levada em conta, tá? Se o paciente ele tem mais de 80 anos, deve-se avaliar o risco e o benefício do procedimento, tá? Então, o mais importante é a saúde, condição de saúde desse paciente, tá? Então, se é um paciente que tem 90 anos, mas ele tem um bom status neurológico, tem um bom status funcional, ele faz as suas atividades de forma independente, não tem doenças graves associadas, isso, a idade dele não é um fator limitante para o procedimento. Os principais critérios para indicação da cirurgia são a dor e a limitação do paciente, não a idade pura e simplesmente. Já quando falamos do outro lado, daquele paciente muito jovem, aí existe uma discussão maior, tá? De onde que vem essa discussão? Antigamente, o procedimento da artroplastia era assim um procedimento grande, uma cirurgia maior, com maior perda sanguínea. As próteses não eram totalmente desenvolvidas, não tinham a qualidade que tínhamos hoje. Então havia um grande índice de soltura em pouco tempo depois que fosse realizada a cirurgia. Então os materiais da prótese eles se desgastavam mais facilmente, levando a novas cirurgias, são chamadas cirurgias de revisão de prótese. E sabemos que cada cirurgia de revisão é possível que o paciente tenha uma chance maior de complicação e tenha um resultado funcional pior do que na cirurgia anterior. Então, se antigamente as próteses soltavam de forma muito rápida, era indicado tentar forçar o paciente a aguardar uma idade maior para que ele não tivesse um grande número de solturas de prótese. Além disso, os pacientes mais jovens usam suas próteses de uma maneira mais intensa do que aqueles pacientes idosos que realizam a mesma cirurgia. Ou seja, aquele paciente jovem, ele trabalha mais, ele sai mais de casa, ele faz mais atividades esportivas. Então existe uma tendência maior de desgaste do que naquele paciente idoso, tá? Então o receio é que esse desgaste fosse muito exagerado, que levasse o paciente a múltiplas cirurgias e a momentos que não existe mais possibilidade de realizar novas cirurgias pela perda óssea que múltiplas cirurgias podem levar. Então, às vezes, o paciente poderia voltar a ficar acamado, sem a função da prótese, pois não existiria mais condição local para a cirurgia. Porém, hoje a realidade é muito diferente. Hoje nós temos próteses de melhor qualidade, nós temos um desgaste muito menor. Então, a grande maioria dos pacientes, eles vão ter uma duração aí da sua prótese ao redor de 15 anos, pelo menos, tá? Existem até casos de pacientes que têm mais de 20 anos aí com a sua prótese, tá? Mas se a gente leva em conta no paciente jovem, a gente tem que pensar que ela vai durar um pouco menos do que no paciente idoso. Então, se a gente tem o desenvolvimento tanto do material das próteses quanto das técnicas anestésicas, da técnica cirúrgica, hoje nós temos uma cirurgia de artroplastia, ela não tem o mesmo porte do que ela tinha há 30 anos. O paciente não perde tanto sangue quanto perdia antigamente. Nós temos técnicas de medicamentos para evitar sangramento, técnicas cirúrgicas que são menos invasivas. Então, hoje o paciente fica menos tempo no hospital e ele tem uma reabilitação cada vez mais precoce, tá? Então, o que justificaria deixar um paciente jovem que já tem indicação de cirurgia, já está limitado, já fez todas as opções de tratamento conservador, ficar com tanta dor tão limitado com a disponibilidade do procedimento da prótese de quadril? O paciente tem que estar ciente de que se ele é muito jovem, ele com certeza ele vai necessitar de nova cirurgia de revisão. É importante que ele tenha ciência disso, de que sua prótese não vai durar para sempre, de que sua prótese vai durar menos do que num paciente idoso, de que ele vai precisar de mais cirurgias de revisão e em cada cirurgia de revisão, essa função da sua prótese ela vai ser pior e vai aumentar a chance dele ter uma complicação clínica, tá? Porque ele vai fazer muito mais procedimentos, tá? Mas o paciente estando ciente disso, nada se justifica que ele fique anos e anos com muita dor, muito limitado, e até porque isso não ajuda na cirurgia. Pacientes que ficam muito tempo aí com o desgaste articular, eles vão perdendo estoque ósseo, tá? Tanto na região do acetábulo quanto na região do fêmur. Então, aquela cirurgia primária, que poderia durar de 15 a 20 anos, se ela é feita num paciente que está muito tempo com desgaste no quadril, pode ser que ela dure menos. Então, aqueles anos de sofrimento que o paciente ficou aguardando para realizar a prótese,
podem ser simplesmente jogados fora numa prótese que é mais difícil de ser executada, leva a uma cirurgia mais complexa, com mais sangramento, mais tempo de internação, mais riscos e que pode durar menos no fim das contas. Então é claro que essa cirurgia não vai ser indicada de maneira indiscriminada para qualquer paciente que tem um início de desgaste, um início de dor. Porém, se o paciente tem todos os critérios clínicos e radiográficos para a realização da cirurgia, a idade pura e simplesmente não é um limitante. Ela pode ser realizada em pacientes adultos jovens, até em adolescentes ela pode ser realizada se ele tiver os critérios clínicos para a realização da cirurgia e o ótimo entendimento de que essa cirurgia tem as suas complicações futuras também. Então a cirurgia de artroplastia do quadril, ela vai, na maioria dos casos, promover um alívio de dor, melhora de função, da independência do paciente, da qualidade de vida. Nada justifica indicar que o paciente suporte a sua dor por longos anos até a realização da cirurgia simplesmente por conta da sua idade. Ninguém é obrigado a suportar uma vida inteira com dor. Coloquem suas dúvidas abaixo, seus comentários. Não posso responder ou dar condutas de casos específicos, mas dúvidas genéricas sobre o assunto terei o maior prazer em responder. Caso tenha gostado do conteúdo do vídeo, dê um like, compartilhe com algum amigo, algum familiar que possa se beneficiar desse tipo de conteúdo. Paz e saúde para todos e até a próxima!